Boa noite, mais uma vez, nós já demos início aqui pela Gospel FM Rio de Janeiro, 107.9, e agora junto com vocês, aqui pela página do Facebook e também do YouTube. Eu quero dar boas-vindas a todos. Nós acabamos de lançar agora Renascer Praise. Deus agiu exclusivamente aqui na Gospel FM Rio de Janeiro e você pode acompanhar hoje esse lançamento em todas as plataformas, as principais. Nós temos essa música lindíssima, Deus agiu em meu favor. Como nós precisamos ver a boa mão do Senhor nesses tempos tão difíceis, onde as pessoas estão angustiadas, amarguradas, aflitas, muitas depressivas, pessoas que se encontram em desespero, ainda debaixo do medo, porque sabemos que são dias difíceis, mas o Senhor, Ele fala, Ele não vai deixar os céus fechados, mas os céus estão se abrindo, e o milagre do Senhor vai vir sobre a tua vida, você vai ver o favor do Senhor na tua vida, e tudo aquilo que você precisa viver. Em nome de Jesus, boa noite, começando aqui, Família Renascer, estamos aqui ao vivo, né? Estamos num cenário novo e preparando sempre o melhor para você. Você que nos acompanha aqui pelo Face ou pelo YouTube, mas você que está me ouvindo pela rádio, você não consegue ver, mas você pode acessar. Gostou, foi abençoado com esta palavra, Deus falou o teu coração e você deseja compartilhar, é só entrar na nossa página do Facebook, do Renascer, Hall Rio de Janeiro, e compartilhe com seus amigos, com seus familiares, que aquilo que é bom a gente dividir, compartilhar. Aquilo que é bom para a gente, aquilo que nos abençoa, aquilo que nos traz paz, alegria, força. Por que não dividir isso com as pessoas que a gente ama? Eu tenho certeza que você, amigos, familiares, que neste momento estão passando por um momento difícil e precisam ouvir uma voz que traz paz, porque diante de tantas más notícias que recebemos diariamente, né, na expectativa, quem sabe, de uma vacina, de um tratamento, ou até mesmo se preservar para que esse mal não toque na nossa vida, nós ficamos muitas vezes, né, com essa ansiedade, essa preocupação. Mas quando a gente sabe que Deus está no nosso favor, Ele não é aquele que dorme, né? Ele é o guarda que está vigiando, ele é o guarda de Israel, ele nos protege e ele faz com que a gente possa, sim, mesmo passando por dias difíceis, dias, enfim, que às vezes a gente não tem como controlar as coisas à nossa volta. Nós temos um Deus que está cuidando de nós e você pode ter certeza, Deus está agindo a teu favor. Peça mesmo que Ele cuide da sua vida, da sua casa, busque ao Senhor. A palavra de Deus diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Bom, hoje eu quero falar, eu já tive a oportunidade de falar aqui no programa sobre sonhos, mas hoje eu quero falar para você a diferença entre sonho e ilusão. Será que o que você tem aí dentro do seu coração é um sonho mesmo ou é uma ilusão? É algo que você, de repente, imaginou, achou que seria bom para você? Ou é um sonho que Deus plantou aí no seu coração? E às vezes pela demora, às vezes pelas coisas não estarem indo na direção que você gostaria, né? Ou pensava que poderia estar indo para a direção certa, de repente você acha que não é para você viver. Então hoje nós vamos falar sobre a diferença de sonho e ilusão. E é muito importante que a gente saiba a diferença, até para a gente poder analisar dentro da gente se a gente não está preso a uma ilusão, se a gente não está preso a uma mentira, a gente está preso a algo que não é o melhor para a gente. É uma ilusão, é algo que vai fazer você pensar que é algo bom para você, mas é algo que vai te levar, como a palavra fala, que há caminhos que parecem ser de bem, mas o fim de tudo isso é morte. Então, vamos, através da palavra de Deus, conhecer a diferença entre sonho e ilusão. E pedir para que Deus nos mostre realmente aquilo que está no nosso coração e a gente acha que é uma ilusão,
para que a gente possa realmente colocar o nosso sentimento naquilo que Deus realmente quer para nós. Para que a gente não fique mais perdendo tempo, gastando a nossa energia, a nossa força, o nosso trabalho naquilo que não vai dar em nada. Quantas vezes a gente já se frustrou, achando que estava vivendo um sonho e de repente se iludiu? Mas como que eu vou saber a diferença, né? Se eu estou vivendo um sonho, se o que eu quero é um sonho de Deus para a minha vida, ou se eu estou iludido com alguma coisa, eu deixei meu coração me enganar com uma palavra. Você, querido ouvinte aqui da Gospel FM Rio de Janeiro, que tem sido ministrado, acompanhado por essa rádio, tem sido muitas vezes a sua igreja. Às vezes você não consegue estar na casa do Senhor, e eu sei que Deus fala com você. E neste programa também, você que está aqui no canal do YouTube, você que está aqui no Facebook, nos acompanha, ou você que está entrando aqui pela primeira vez. Nós vamos hoje meditar na palavra de Deus. Nós vamos iniciar essa noite, né? Nós já começamos pela manhã com o Toque de Vida Renascer aqui na Gospel FM Rio de Janeiro, e agora, encerrando esse dia, começando a noite, quem sabe indo para nossa casa, vamos, né, ter que lidar com tantas situações, mas é hora da gente pensar. O que eu estou sentindo, o que eu estou desejando, é um sonho ou é uma ilusão? E eu tenho certeza que o Espírito Santo hoje vai te mostrar. E eu quero falar com vocês hoje para mostrar a diferença entre sonho e ilusão, trazendo dois personagens da Bíblia. Eu gosto muito de analisar o comportamento, eu gosto muito não apenas da palavra em si, que Deus pode trazer para o nosso coração, mas a gente sabe que a Bíblia, ela é um livro de acertos e um livro de erros. Por quê? Porque a gente vê atitudes que foram corretas, certas, elas deram, né, um fim de vitória, um final de bênção, mas a gente sabe também que alguns personagens aqui na Bíblia, que foram pessoas reais, que viveram de fato algo, e que por suas escolhas erradas, elas não tiveram um fim tão bom quanto aquelas que colocaram a sua vida diante de Deus. E como eu disse, há caminhos que parecem ser do bem, mas o fim traz um mal para nós. Então é muito importante que a gente pense isso. Então, o primeiro texto que eu quero ler com vocês está no livro de Juízes, capítulo 14, versículo 3. O primeiro personagem é Sansão. Ele era um juiz e ele era um homem muito poderoso que recebeu uma força que nenhum outro homem teve, uma força física mesmo, porque Deus escolheu para que ele pudesse vencer os seus principais inimigos, os inimigos do povo de Deus, que eram os filisteus na época, os principais o principal inimigo. Então, o primeiro texto aqui fala: o pai e a mãe de Sansão, que tinham uma preocupação, porque Deus deu a ele uma força, como eu disse. Só que Sansão, ele era imaturo emocionalmente, ele era imaturo espiritualmente até. Porque ele chega aqui e fala para os seus pais que ele tinha encontrado uma mulher que ele se apaixonou, uma mulher filisteia. E quem eram os filisteus? Os principais inimigos do povo de Deus, do seu povo, do povo de Israel. E aqui o versículo 2, eu vou ler um anterior, diz: subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Tinate, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar por mulher? Justamente aqui, você escolheu uma filisteia, daqueles incircuncisos, e disse Sansão a seu pai: toma-me esta
porque ela agrada aos meus olhos. Uma outra tradução fala, só esta me agrada aos olhos. Então, a gente vê aqui, normal um homem se apaixonar por uma mulher e pedir para os seus pais a bênção, o consentimento, porque geralmente o pai ia junto com o noivo pedir a mão, né, da mulher para o pai dela, era o costume, e Sansão, ele já era um juiz, ele já estava governando Israel já há 20 anos. Então, ele não era uma criança, ele não era uma pessoa imatura. Porque quando os filisteus, os principais inimigos do povo de Israel, começou a assolar o povo de Israel, o que aconteceu? Deus escolheu a vida desse casal para gerar um filho que teria uma força, que era uma força assim, né? Vamos pensar aí num personagem, num super-herói, numa força, de repente o Hulk, sei lá, alguém que você imagina que tem uma força que conseguia arrebentar e destruir um exército inteiro. E Sansão, desde o ventre da sua mãe, que Deus pediu para que eles não tomassem vinho, nem nada da videira, e que ele se consagrasse a uma consagração que era a mais rígida, aonde eles iam se separar para viver um propósito maior de Deus na vida deles. Geralmente os sacerdotes, eles faziam o voto do nazireado. Esse era o voto de consagração, onde a pessoa ia ter um serviço especial e tinha um dom especial. Então, ela se separava para que ela pudesse exercer o seu dom com santidade, vamos dizer assim. Então, Sansão, assim como seus pais, quando ele foi gerado, ele não podia, né? O voto do nazireado era não comer nada da uva, nem o vinho, nem a fruta, nem a semente, nem nada. A segunda coisa, que ele não poderia chegar perto de um cadáver. E o terceiro, que ele não cortasse os seus cabelos, né? Porque esse era o voto. Então, a pessoa se consagrava e Deus dava a ela um poder, uma unção, uma autoridade para vencer inimigos que eram fortíssimos. Não sei se vocês lembram, né? Golias era um filisteu e ele tinha mais, quase 3 metros de altura. Então, eles eram gigantes. Então, só um homem com uma força física tão poderosa poderia destruir, e de fato foi o que aconteceu. E os filisteus começaram a se enfraquecer por causa da força de Sansão, porque além de juiz, ele enfrentava aquele povo e não deixava que os filisteus assolassem o seu povo, o povo de Israel. Mas chega um determinado momento que Sansão, ele se apaixona por uma filisteia. E isso, na verdade, foi algo para distrair Sansão. Foi algo para tirar o foco de Sansão. Porque se os filisteus eram os principais inimigos, se eles se juntassem a eles, né, ele cairia numa armadilha, como de fato aconteceu. E eu não teria tanto tempo para explicar toda a história, mas você pode ler. E ele casou com essa mulher filisteia. E o pai falou, mas não tem nenhuma mulher aqui no meio do nosso povo que você se apaixone, que você possa casar. Ele falou, não, só essa me agrada aos olhos. Então, preste atenção. A ilusão começa com aquilo que agrada os teus olhos. Os sonhos, às vezes, não é aquilo que nem você sonhou e desejou. Mas a ilusão sempre está associada a um desejo da sua carne, a um desejo, a uma carência nas suas emoções. Então, por isso que nós acabamos sendo, né, uma presa mais fácil. Porque uma pessoa que é carente, uma pessoa que está aberta a esse tipo de coisa, ela é muito mais fácil de ser um alvo do que uma pessoa que não tem tanta facilidade, uma pessoa que é muito emotiva, uma pessoa que se apega demais às coisas, é muito emocional, ela não raciocina, ela não pensa naquilo que ela vai fazer, ela é levada pelas emoções e ela não tem o controle daquilo que realmente pode ser uma mentira.
Então, o inimigo das nossas vidas, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, diz a palavra, mas a nossa guerra ela é uma guerra espiritual. E os nossos inimigos espirituais, eles conhecem a nossa fraqueza. Eles sabem exatamente aquilo que vai nos iludir. Quanto já não caiu num conto, né, de fada? Quanto já não caiu numa conversa? Eu não estou falando só do aspecto afetivo, né? Mas eu estou falando em qualquer situação. Às vezes uma pessoa chega com um bom papo e fala que vai fazer um negócio, vai que não sei o quê, e de repente você se entusiasma e você começa a acreditar que aquela pessoa, aquilo que ela está falando é real, é verdadeiro. Mas não é. É alguém que tem um poder de manipulação, que está sendo usado por um espírito manipulador para nos enganar. A palavra não fala, se possível, até os escolhidos serão enganados. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes a gente está achando que está vivendo um sonho, ou que aparece algo diante de nós que parece ser tão maravilhoso, e que a gente começa a confundir com os sonhos. E é muito importante a gente entender aqui que Sansão, ele deixou o coração dele se enganar. Ele era um juiz, ele era alguém idôneo. Ele não era um moleque. Ele não era alguém, vamos dizer assim, sem maturidade, porque ele tinha uma posição importante, Deus escolheu ele. Só que a palavra diz, aquele que pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. E é justamente quando a gente acha que a gente está forte, que a gente sabe tudo, que a gente é espiritual, que a gente, sabe, controla todas as coisas, é nesse momento que nós temos que tomar cuidado, porque nós vamos ser levados muitas vezes pela nossa vaidade, nós vamos ser levados pelo nosso orgulho. E algumas coisas aqui que eu escrevi, que eu acho que é importante a gente definir, e eu quero compartilhar com você que está me ouvindo, que está assistindo. E eu estou no primeiro ponto, que é a ilusão. A ilusão, ela é algo que vem nos enganar. E a pessoa, ela muitas vezes, ela prefere se iludir, por quê? Porque ela não quer tratar com a realidade. Porque a realidade é muito dura. A realidade é muito cruel. Então, ela não consegue viver nesse ambiente de verdade. Então, ela se abre para um mundo fantasioso. Ela se abre para um mundo de ilusão, porque é mais fácil eu entrar nessa atmosfera, porque eu vou usar minha imaginação, eu vou, sabe, projetar ali os meus desejos, eu vou me colocar numa situação, às vezes, de herói, eu vou me colocar numa posição de uma pessoa importante dentro daquilo que muitas vezes eu não me acho. E a ilusão, ela é uma mentira, porque você vive num mundo que não é real. Parece ser muito bom, mas não é a realidade. Muitas vezes, nós preferimos ir para esse mundo fantasioso e da ilusão, porque, como eu disse, é difícil você ter que lidar com a realidade. A verdade nua e crua, ela é difícil e às vezes a gente prefere sair e viver uma coisa que não é a nossa realidade. Dentro da ilusão, a pessoa imagina a vida dela diferente. Então você começa a entrar num campo imaginário e você se projeta nesse mundo onde você acha que ali você vai ser feliz, você vai encontrar o príncipe ou a princesa, ou você vai ser uma pessoa totalmente diferente do que você é. Isso muitas vezes faz bem. Faz bem para a gente, mas é uma mentira e, na verdade, não faz bem. Porque pode parecer um bem momentâneo como uma droga, que pode, num primeiro momento, te dar uma alegria, uma satisfação, te dar, né, até uma força, mas depois, quando você vai lidar com a realidade, isso gera uma frustração enorme. Então, são pessoas que depositam expectativas em coisas ou em pessoas, anulando a sua responsabilidade
na mudança que deseja. Então, olha só, quando eu projeto algo no campo ilusório, eu me eximo da minha própria responsabilidade. E aí eu vou falar, mas foi a outra pessoa que me enganou, mas foi outra pessoa que falou, que prometeu, que fez, e aí eu acreditei porque eu quis acreditar. Porque foi melhor acreditar nessa mentira do que viver a minha realidade e a minha verdade. E olha só que interessante. A ilusão trabalha contra a própria pessoa. Então, estar iludido não vai te fazer bem. Pode ser por um momento algo prazeroso, mas isso é uma mentira e é horrível a gente viver uma mentira e fugir da realidade. Porque a ilusão, o objetivo dela é te isolar, te escravizar no mundo ilusório, onde você vai poder ser manipulado pelas suas emoções e não pelo seu racional. Quando a Bíblia fala em Romanos 12:1, que eu devo apresentar o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, o meu culto racional. Então, nós nos relacionamos com Deus no nosso espírito, mas passa pelo nosso racional. Então, tudo que você faz, você está sabendo o que está fazendo. Deus não ilude ninguém, o diabo sim. Ele causa sentimentos dentro de nós que nos faz viver uma ilusão que é uma mentira. E diferente do sonho. O sonho trabalha muito mais com a razão. Isso é muito interessante, porque a gente fica imaginando, eu estou sonhando as minhas emoções. Não. O que trabalha as minhas emoções são as ilusões, mas o que trabalha os meus sonhos é a razão. Você sabe o que você quer. Você sabe aonde você quer chegar. Você sabe o que Deus tem para a sua vida. E você vai lidar com a realidade, sim. Você vai lidar com as oposições, você vai lidar, muitas vezes, com pessoas que vão se opor, vão se colocar contra, você vai ter que lidar com dificuldades, com desafios, você vai ter que lutar contra a maré, mas você sabe que se esse é realmente um sonho, não importa as circunstâncias, você não vai ser iludido, mas você vai viver a realidade. Receber os sonhos que libertam é ter a certeza que nós vamos viver o que Deus deseja para as nossas vidas. Aquilo que é verdadeiro e não fruto da ilusão. E hoje você vai começar a pensar: o que eu estou sentindo é realmente um sonho ou é uma ilusão? Eu estou dando o exemplo de Sansão, que ele se iludiu com aquela mulher. E os filisteus enganaram ele. E ele foi enganado ali, a mulher que ele casou foi dada para outro homem, e ali começou a derrocada de Sansão. Depois ele se envolveu com uma prostituta, e depois ele se envolveu com uma das piores mulheres, aquela que é mercenária, aquela que quer comprar os teus afetos, porque você mendiga, porque você precisa. Então, ela se vendeu para os filisteus e cobrou um preço para descobrir o segredo de Sansão. A ilusão vai te levar para caminhos de morte. A ilusão vai fazer você viver uma realidade muito mais dura do que a própria realidade que você está vivendo. E Deus hoje, Ele quer que você se desprenda dessas mentiras, que você se desprenda dessas coisas tão pequenas que você muitas vezes fica mendigando por causa das suas carências, por causa dos seus medos, por você muitas vezes não dar o valor devido àquilo que você é, àquilo que você tem. E as pessoas estão pagando um preço muito alto para viver de ilusões. Nós temos aí um mercado que vende ilusões todos os momentos, e as pessoas têm acesso ao prazer, as pessoas têm acesso a uma mentira que vai fazer com que ela se torne cada vez mais dependente, escravo disso. E nós precisamos ter a certeza que a verdade nos liberta. E eu quero trazer um exemplo para você de sonho, falando para você de um homem chamado José. E aqui, na palavra de Deus, no livro de Gênesis, eu vou abrir e nós vamos
37, versículo 14. Perdão, versículo 3. Gênesis 37, versículo 3 diz: E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que todos eles, odiaram-no, porque não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho, que contou aos seus irmãos, e por isso o odiaram ainda mais. E ele começou a contar o sonho aqui para os seus irmãos, para os seus pais, e ele foi mal interpretado, porque ao contar aquele sonho, ele se colocava numa posição superior aos seus irmãos e aos seus pais. E os seus irmãos acharam aquela atitude arrogante, prepotente de José e começaram a tramar a sua morte. Mas eles não conseguiram matar, jogaram José num poço, enganaram a seu pai Jacó, que o amava mais do que todos. E ele deu aquela estola, e eles tinham inveja de José. E eles pegaram, marcaram de sangue e falaram para o pai que ele tinha morrido, que veio um animal e devorou. Só que eles venderam José e ele foi levado como escravo para o Egito. É muito interessante quando a gente vê aqui alguém começando uma história iludido, começando muito bem e vai acabar muito mal. E alguém que tinha um sonho, começando muito mal, mas acabando muito bem. Então, nós precisamos realmente escolher e pedir ao Senhor que Ele coloque no nosso coração os sonhos dEle. E que os teus sonhos não estejam pautados naquilo que é ilusão. Porque você pode confundir uma ilusão achando que é sonho. E José foi levado para o Egito. Tudo deu errado na vida de José. Durante 13 anos, ele tinha 17 quando ele foi levado para o Egito, e aos 30 anos, ele foi colocado numa posição mais poderosa que um homem poderia ter. Depois de Faraó, ele era o homem mais poderoso na terra, né? Na nação mais poderosa da época. E ali Deus usou a vida de José para preservar o seu povo, e aquilo que seria a destruição plena, a vida de José foi alcançada, porque ele entendeu que aquele sonho era de Deus. E mesmo diante das oposições que ele viveu dentro da sua própria casa, depois ele viveu oposições, porque ali ele foi trabalhar na casa de um homem poderoso, a mulher tentou seduzir e ele não cedeu àquele assédio, e ele foi julgado numa cadeia. E ali ele ajudou pessoas que esqueceram dele. Olha quanta coisa. Quem sabe a gente já teria desistido se fôssemos nós no lugar de José. Mas quando nós temos sonhos, que são sonhos de Deus, pode ter oposições dentro da nossa casa, fora, pode ter ingratidões, injustiças. Deus vai permitir que você viva esse sonho. Porque o sonho, como a gente pode definir aqui, é aquilo que vai te fazer feliz, é aquilo que vai te levar para o desejo que Deus tem para a sua vida, para os propósitos de Deus na sua vida. Muito diferente da ilusão, porque os sonhos, eles libertam a nossa vida, e eles nos tiram de uma realidade e nos levam para uma realidade muito melhor, mas não está pautada numa ilusão, numa mentira, mas está pautada numa verdade, a verdade de Deus, a verdade que nos liberta. E como terminou essa história? Quem estava iludido foi enganado, entregou o seu coração para quem não merecia, contou os seus segredos, abriu o seu coração, e ali aquela mulher chamada Dalila destruiu a vida de Sansão. Ele teve os seus olhos perfurados, ele ficou numa condição de escravo e ele foi colocado diante de um altar de todos os inimigos e diante de Dagon, que era uma entidade que os filisteus adoravam, e ali no templo eles começaram a rir de Sansão.
Qual era o propósito de Deus para Sansão? Ele ia começar a vencer os filisteus. Ele ia começar a ter vitória sobre os seus inimigos. Mas o seu coração o enganou. E ele foi levado ali a uma situação de chacota, de vergonha, de humilhação. Mas ali, Sansão reconheceu o seu erro. Ali ele entendeu que ele se iludiu, ele se entregou porque ele deixou o seu coração se enganar. E a palavra fala que ali ele destruiu aquele templo e ele pediu a Deus que desse mais uma vez força a ele. E ali aquele templo foi destruído. E a palavra diz que mais foram os filisteus que morreram no dia da morte de Sansão do que na sua própria vida. E é claro que nós estamos falando aqui do Velho Testamento, a gente está falando do tempo da lei, e hoje a gente tem a graça. E hoje você pode sim, como Sansão, reconhecer que você tomou um caminho errado e que você fez as opções erradas porque o teu coração te enganou. Mas você pode hoje fazer a escolha e dizer: eu quero viver os sonhos de Deus na minha vida. Sabe qual foi a história de José? Ele passou por toda aquela situação, mas um dia Faraó teve um sonho e ninguém conseguia interpretar esse sonho, mas aquele homem que estava com ele na cadeia um dia que ele interpretou o sonho, ele foi e disse: eu conheço um homem que pode interpretar os seus sonhos. E José foi chamado diante de Faraó e ali ele interpretou os sonhos e foi um sonho maravilhoso, aonde durante 7 anos haveria muita fartura e depois 7 anos de muita necessidade. E ali o Egito foi o lugar que, por causa de José, foi preservado e só ali havia alimento, porque Deus tinha plantado um sonho no coração de José. E quando Deus planta um sonho no nosso coração, sabe o que é maravilhoso? Ele não é só para a gente. Esse sonho é para a gente compartilhar e dividir com outras pessoas. A ilusão de Sansão foi para ele. Ele não pensou em ninguém. Ele pensou no seu desejo, ele pensou no seu prazer, ele pensou aquilo que agradava aos olhos dele, mas ele não escolheu viver o propósito de Deus. Mas José, ele escolheu viver o propósito de Deus. Ele escolheu viver o sonho. E quando eu e você escolhemos viver os sonhos, nós vamos ser abençoados com esses sonhos. Mas mais do que isso, nós vamos abençoar a vida de outras pessoas. E foi o que aconteceu com José. Ele foi colocado como primeiro-ministro, depois de Faraó, o homem mais poderoso. Ele venceu todas as oposições. Ele não se entregou, mas ele perseverou, porque ele sabia que aquele sonho é de Deus. E eu te pergunto, você tem tido sonhos ou você tem se iludido? Você tem perseverado e aguardado o tempo de Deus para que tudo aquilo que ele um dia colocou e plantou no seu coração você possa viver? Será que você desistiu porque alguém foi contra aquilo que você desejou? Será que alguém fez algum mal para você? Será que você foi traído? Será que você foi injustiçado? Será que você foi abandonado por aqueles que você esperava serem os maiores apoiadores? Eu quero te dizer, José não precisou nada disso para viver o sonho de Deus, e eu quero te dizer, você também não precisa. Mesmo que todas as pessoas sejam contra aquilo que está no teu coração. Se esse sonho é de Deus, ele vai acontecer na tua vida. Se esse sonho foi plantado por Deus, mesmo diante das oposições, mesmo diante das adversidades, mesmo diante até das injustiças que foram praticadas contra você, espere, porque o teu sonho, ele vai se concretizar e ele vai abençoar a sua vida e vai abençoar a vida de outras pessoas, porque Deus nunca nos dá um sonho para nós mesmos, mas ele dá para que a nossa alegria seja completa, mas para que a gente possa também repartir com as outras pessoas. Aquilo que vem de Deus é bom, é perfeito, é agradável, porque essa é a vontade de Deus.
E eu quero te dizer, se você está num caminho de ilusão, você pode hoje dizer, eu não quero mais me iludir. Eu não quero mais me transportar para um mundo de fantasia, porque eu não consigo lidar com a minha realidade. Mas eu vou buscar em Deus força para enfrentar o que eu preciso e não vou deixar mais o meu coração me enganar, porque eu não quero ser destruído. Eu não quero chegar num momento da minha vida, olhar para trás e dizer, por que que eu me entreguei a isso? Como é que eu não enxerguei? Como que eu deixei meu coração me enganar? Mas quando você pede a Deus sabedoria, e o Senhor hoje está falando ao teu coração, peça sabedoria e eu vou te dar. E Ele não vai deixar que você seja enganado, porque os sonhos de Deus, eles vão te fazer uma pessoa melhor, feliz, realizada. E é esse o desejo que Deus tem para a tua vida. Porque os pensamentos de Deus são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Eu tenho certeza que nesse momento, se você tem qualquer tipo de dúvida, você vai pedir ao Senhor neste momento, eu quero orar com você, para que o Senhor possa trazer à luz a verdade, que você possa realmente enxergar o que você está vivendo, é um sonho ou uma ilusão. E eu posso te dizer, há muita diferença entre um e outro. E você vai viver o que Deus tem para a tua vida em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar por cada vida agora. Eu quero orar pelos ouvintes aqui da Gospel FM Rio de Janeiro, aonde eles estiverem, aqui, aqueles que estão no YouTube, aqueles que estão no Face. Meu Deus, olha para cada vida agora. Tira o engano, tira a mentira, tira aquilo que tem nos iludido, nos feito perder a nossa energia, a nossa força, o nosso poder de combate, de trabalho. Senhor, nós não queremos ser escravos de pensamentos, aquilo que tem sido vendido para nós. Nós não vamos, Senhor, adquirir aquilo que pode, num primeiro momento, dar um prazer, mas depois o fim é morte. Senhor, liberta as vidas agora. O Senhor tinha um propósito para Sansão e ele deixou o seu coração se enganar. Senhor, não permita que os teus filhos sejam enganados, iludidos, porque se o inimigo vem por um caminho, por 7, ele vai ter que fugir. Eu te peço, traz libertação agora, que as cadeias, as prisões, aquilo que tem tentado roubar, Senhor, a vida dessas pessoas, eu declaro elas livres agora para conhecer o teu propósito, conhecer os teus sonhos e viver a promessa, porque essa é a tua vontade. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém, querido, em nome de Jesus. Vamos viver os sonhos. Vamos nos entregar para esses sonhos, porque Deus está agindo em nosso favor e você não vai ficar aí perdido. Se você já passou por coisas difíceis, se você já enfrentou e hoje está muitas vezes assim com o coração aí amargurado, machucado, arrependido, olha, Deus tem cura para você. Eu quero deixar aqui o telefone do SOS da Vida, 3500-1234, e você vai ter ali uma pessoa do outro lado que vai orar por você, vai conversar. Quem sabe você precisa conversar, desabafar, ou é mesmo até pedir ajuda, e nós estamos aqui para te ajudar, porque nós somos uma família. Você que está aí no Face, você que está aí no YouTube, você que está nos ouvindo pela rádio, saiba que você não está sozinho e nós estamos aqui sempre perto de você. O Senhor está aí com você, te ajudando. Então, escolha viver os sonhos de Deus. Pague o preço e aguarde, porque o tempo da tua vitória está chegando. Os céus estão abertos e você vai ver Deus agir em teu favor. Hoje, em todas as plataformas, o lançamento dessa música lindíssima do Renascer Praise, exclusivamente aqui na Gospel FM Rio de Janeiro. Então, você que está aqui nos ouvindo, nós começamos o programa com essa música e vamos encerrar para você ouvir mais uma vez. E você que está aí no Face, no YouTube, é só entrar nas principais
plataformas e você vai poder ouvir essa música maravilhosa. Deixa Deus falar no teu coração, deixa Deus plantar os sonhos dele na tua vida para que você viva como José, a bênção do Senhor na sua vida e na sua família. Amanhã nós estamos aqui de volta com Família Renascer, eu e Bispo Abud nos revezando, e às 7 horas da manhã, aqui na Gospel FM Rio de Janeiro, o Toque de Vida Renascer. Um beijo no teu coração, ó. Tô indo agora para a igreja, hoje culto em todas as nossas igrejas. Eu estou na Boulevard 28 de Setembro 258, em Vila Isabel, e o Bispo Abud em Botafogo, Rua São Clemente 174. E não se esqueça, temos também culto domingo às 10 horas da manhã e às 18 horas em todas as nossas igrejas. Fique com o Senhor, que o Senhor te dê uma noite maravilhosa e amanhã nós estamos aqui de volta. Deus te abençoe. Tchau, tchau.